No último episódio, o assunto foi a tarefa necessária para o país desembarcar na nova economia. Hoje, o tema é o agronegócio e as suas muitas novidades. O Brasil é um grande produtor de alimentos e sempre será. Fornece para nós e exporta mais de 100 bilhões de dólares anualmente. O Brasil tem terra, clima, vocação. Muitos líderes rurais defendem de vez em quando bandeiras atrasadas nas áreas trabalhista e ambiental, mas isso é o passado. O futuro é dos produtores que investem em tecnologia, em informação para produzir mais e melhor. É a agricultura de precisão, a pecuária de precisão. O episódio de hoje é o novo campo. Em pouco mais de 40 anos, o Brasil aumentou em 86% a área plantada, mas a produção subiu muito mais, 512%. Isso é alta de produtividade. Temos condição de elevar ainda mais no futuro. O que deve fazer um país que depende muito da agricultura e que tem uma grande vocação para a produção agropecuária, num contexto em que o meio ambiente está mudando completamente com as mudanças climáticas? Bom, ele deve estudar bastante o que vai acontecer com cada região produtora, cada cultura, o que vai acontecer com a temperatura. E é isso que a Embrapa Informática Agropecuária aqui em Campinas faz. Agroclimatologia é a área que cruza os estudos da agropecuária com os cenários da mudança climática, para saber em que condições vamos produzir no futuro. Eduardo Assad é agroclimatologista. Em todo o território nacional, a gente explica 90% da temperatura com satélite. Então, nesses 9.600 lugares, eu consigo ter uma segurança de 90% que eu estou medindo bem a temperatura. Um dos estudos verifica quantos dias do ano, em cada cidade do país, a temperatura fica acima de 34 graus. Quando é até 50 dias, está em azul. As outras cores mostram o aumento das ondas de calor. Nas últimas décadas, dobrou o número de dias quentes na maioria das cidades estudadas. Mas quando se projeta os cenários do IPCC, o painel da ONU para as mudanças climáticas, dá para ver o perigo. No melhor cenário, nas próximas décadas, grande parte do Brasil terá 200 dias de calor por ano. No pior cenário, chega a 300 dias. A consequência é assustadora. Uma onda de calor dessa, ela tem efeitos muito fortes na agricultura. Indo para a questão da ambiência animal, você perde todos os pintinhos de um dia, se você não refrigera. As porcas abortam. As vacas produzem menos leite, elas ficam estressadas pelo calor. O café aborta a flor, a laranja e o feijão. É um prejuízo imenso. Eduardo, o que a gente precisa fazer para enfrentar, continuando produzindo bem a agricultura, a pecuária, os tempos de mudança climática? Nós estamos meio míopes, porque a natureza está mostrando para a gente a solução. Tá? A biodiversidade brasileira olha para a gente e fala assim, escuta, antes do mundo estar quente como estava agora, eu já passei por um calor muito maior do que esse. Vamos pegar essas plantas que estão no cerrado, vamos fazer o genoma delas, vamos entender qual é a expressão gênica delas que dá a essas plantas essa tolerância à deficiência hídrica e essa tolerância a altas temperaturas. E colocar esse gene no arroz, no feijão, no milho, na soja. Eu estou falando do melhor negócio do mundo. Porque se eu encontrar uma planta dessa, tolerante a essas situações de estresse bióticos e abióticos, eu coloco ela na África, eu coloco ela na Austrália, na Nova Zelândia, nos países da Ásia. Ou seja, você está dizendo que podem ser encontradas soluções tecnológicas no Brasil que pode se transformar num negócio também, na exportação de soluções. Exportação de soluções e garantia de segurança alimentar. Só tem um país no mundo capaz de fazer isso. Um único país, se chama Brasil. Agora é complicado, né? Quando tem uma crise econômica e uma crise fiscal, sai cortando gastos, eles acabam cortando em pesquisa, né? Corta em pesquisa e tem uma coisa também que é grave, é que as empresas estão começando a ver que isso é importante e começam a tirar a gente. Tirar a gente daqui. Da Embrapa, né? Ou das instituições de pesquisa. Então, só oferece o dobro, o triplo. Aí começa a tirar. Essa aqui é a plataforma ABC,
para desenvolver a agricultura de baixo carbono. Esse prédio foi inaugurado em 2012, aí tem gente trabalhando, equipamentos. Essa é a boa notícia. A má notícia é que até hoje, 4 anos depois, o governo não nomeou o comitê gestor. Então ele funciona muito abaixo da capacidade. Ele foi construído com dinheiro do Fundo Clima e da Embrapa, exatamente porque faz parte dos nossos compromissos internacionais para reduzir os gases de efeito estufa. Mas a gente está morrendo na praia. O futuro exige muitos estudos e pesquisas na prática. Esse laboratório a céu aberto da Embrapa testa a reação do café ao aumento das emissões de gases de efeito estufa. Aqui esse aqui é um laboratório, na verdade. Submeter esse cafezal a um volume maior de CO2 para ver como é que ele se comporta, não é isso? Exatamente. E aí a informação que se tem até agora, qual é, Eduardo? A informação é como é que o café reage quando você aumenta a concentração de CO2. A gente pode entrar? Pode. Então tá, vamos lá. Entra na planta pelo... Entra no ar, aí a planta assimila. A planta assimila. E o café sobrevive? Por enquanto ele está indo muito bem. Está sobrevivendo. Está sobrevivendo, inclusive o que a gente está vendo é que ele está indo muito bem com o aumento do CO2. Aí todo mundo já fala assim, nossa, então o CO2 é bom para o café. Em princípio sim, mas a pergunta é, ele vai diminuir o ciclo de vida dele com essa atividade muito rápida? Ele está produzindo muito rápido. Essa aqui é uma cultura perene. Isso. Você não planta todo ano. Planta e 20 anos depois só que você vai renovar seu cafezal. Ele fica produzindo durante esse período. O que ele está falando é que uma das conclusões pode ser que encurta a vida do cafezal. Então isso é um problema. O CO2 na natureza vai elevar a temperatura. E isso vocês não estão fabricando. Não, aí o que acontece? É aquele negócio do experimento controlado. Aqui nós estamos querendo ver o efeito do CO2, mas a gente já sabe por outros modelos que se subir a temperatura vai consumir mais água. E aí esse café de baixada, aquele café vai ter problema. Você acha que é mineiro, eu também, que o café de Minas Gerais vai acabar? Que ele vai descendo? Não, acabar não. Acabar é muito, muito drástico falar isso. Mas ele vai exigir temperaturas mais baixas. E o que nós estamos vendo, que com temperaturas mais altas, e aqueles eventos extremos que nós discutimos, o café, antes de chegar nessa fase aqui, ele solta a flor. A temperatura subiu, ele aborta a flor. Muita gente espera ver o que nós vamos fazer. Entendeu? Então, muitos dos países em desenvolvimento, o que o Brasil está fazendo? Vamos atrás. Durante essa crise enorme, o único setor grande continuou crescendo foi a agricultura como um todo. Sempre se falou que a agricultura brasileira tem as vantagens naturais de um país grande, com muita terra, com um clima propício, com com muitos rios, enfim, sempre se falou das vantagens naturais. Mas a agricultura brasileira é mais do que isso? É mais do que aproveitamento das vantagens naturais? Muito mais, porque foram vantagens construídas em cima das vantagens naturais. É isso que fica imbatível, né? Porque sobre aquilo que a natureza nos deu, sol, biomassa, capacidade de produção, água à vontade, foi construída uma base tecnológica que permite um avanço significativo. Além disso, para a construção dessa base tecnológica, a educação foi fundamental. A integração da universidade com aqueles que usam. Tarso, a gente está aqui na Exalc, que é uma escola importantíssima de agricultura no Brasil. Você se formou aqui? Inúmeras pessoas que trabalham na agricultura hoje, que ocuparam o cargo de ministro da Agricultura, se formaram aqui. Só que o setor agropecuário brasileiro, ele tem um lado luminoso e um outro sombrio. Por exemplo, o lado luminoso é isso, o Brasil é um grande produtor de alimento e continuará sendo. Por outro lado, também é o setor que mais emite gases de efeito estufa, portanto, ameaça o planeta. Como é que a gente equilibra essas coisas? A gente tem mesmo essa dualidade, né? Esse setor é o setor que mais emite gases de efeito estufa quando você considera o setor econômico do agronegócio no Brasil. Tanto porque desmata muito, ainda desmata-se para fazer a ampliação da pecuária e da agricultura, quanto pelas emissões diretas mesmo dessas atividades. E quanto chega a quanto? A gente tem 2/3 das emissões de gás de efeito estufa do Brasil hoje são
desse setor agropecuário. E a gente pode mudar isso? Pode. Esse é um setor que a gente sabe como fazer para reduzir as emissões e é factível. Então, se a gente parar de desmatar e usar melhor as áreas que a gente já produz, a gente vai reduzir fortemente as nossas emissões. E também tem práticas que a gente pode fazer na agropecuária que fazem com que ela emita menos. E muitas delas estão associadas à forma como a gente usa o solo. Então, por exemplo, você pode, em vez de usar o fertilizante nitrogenado, que vem do petróleo essencialmente, você pode fazer a fixação biológica do nitrogênio. Você associa bactérias à planta e essas bactérias fixam o nitrogênio direto do ar. Então, em vez de você emitir nitrogênio, que é muito mais poderoso como gás de efeito estufa do que o carbono, o gás carbônico, a gente captura o nitrogênio da atmosfera para disponibilizar ele pelas plantas. O principal problema é o nitrogênio, tá? A soja resolveu, a gente botou lá há 30 e tantos anos atrás, logo no início da Embrapa, e já vinha de outras pesquisas fora, a fixação biológica de nitrogênio. Você põe uma bactériazinha na semente, inocula essa semente com uma bactéria e planta. Isso é uma tecnologia já usada no Brasil o tempo todo? Toda a soja brasileira é plantada assim, toda. Então ela não precisa do nitrogênio. A soja não usa nitrogênio. Então as emissões brasileiras da agricultura vão cair muito com essa tecnologia e com sistemas integrados. Marcelo Boechat Morandi é chefe-geral da Embrapa Meio Ambiente. E o curioso, né, Marcelo, sobre essa unidade que ele chefia, é que ela começou no governo militar com o nome de Embrapa Defensivos Agrícolas. Essa era a ideia na época. Olha como a cultura mudou, felizmente mudou, e agora é Embrapa Meio Ambiente. Mas falando de defensivos agrícolas, um dos problemas do Brasil é o uso excessivo de defensivos. Sim. Tem como ter produtos que sejam menos agressivos ou mais eficientes? Sim, tanto nós temos em termos de melhoria da qualidade de aplicação dos produtos, que você reduz o desperdício, ou seja, reduz a perda que vai para o solo, por exemplo, quanto o uso de produtos de base biológica, ou de base natural, mas principalmente os produtos biológicos, com base em micro-organismos e insetos benéficos. Estamos no Pará para ver uma forma de reduzir o uso de fertilizantes. Aqui, os trabalhadores da cooperativa recebem o cacau dos produtores, limpam e preparam para comercializar. O resíduo não é jogado fora, vira compostagem. Nela, tudo é misturado para virar o adubo natural, que volta para os produtores. Assim, fecha-se o ciclo da produção sustentável. A compostagem, ele ajuda muito na formação do solo, ele ajuda muito a multiplicar os micro-organismos, que são muito benéficos na nossa agricultura, principalmente aqui da nossa região, que o solo ele é pobre. Cacau já foi sinônimo de atraso. Jorge Amado sempre contou isso em sua obra. Aqui, a gente encontrou um cacau que está ligado à pesquisa e que tem até banco de genoma. Aqui é que se encontra o maior banco de germoplasma de cacau do mundo. Não existe hoje no mundo uma coleção de plantas maior do que essa daqui. Esse banco tem aproximadamente 53 mil plantas, das quais 22 mil delas são diferentes uma da outra. É a custa dessa pesquisa que se faz aqui, planta por planta, dia a dia, pesquisador por pesquisador, nas lupas, nos microscópios, nos sequenciadores de DNA, é que sai aqui os híbridos, que nós já testamos aproximadamente 420 híbridos. Desses 420 híbridos que nós estamos testando desde 1978, 20 são aqueles que são entregues para os produtores, que têm a performance que tem o cacaueiro aqui na Amazônia. O mais importante para o Brasil da atividade cacaueira é a geração de emprego que ele faz. Por exemplo, no caso do estado do Pará, hoje são aproximadamente 300 mil empregos totais gerados. Para a atual crise brasileira, 14 milhões de desempregados, você tem na atividade agrícola, que aliás está no agronegócio, a sustentação econômica hoje do Brasil. Então, no agronegócio brasileiro, o cacau tem uma importância enorme. Aqui a nossa área é 14 hectares. Eu poderia dizer que nela é tipo 8 hectares é cacau. A minha família sempre trabalhou com cacau, né? Desde de muito jovem, meu pai já trabalhava com cacau. Hoje tem 5 pessoas, sendo
3 da família, né, e 2 que a gente contrata como diarista. Hoje a gente já tem uma casinha aqui do lado, que a gente já está com uma cozinha específica só para chocolate. No produto final, hoje a gente faz a barrinha do cacau, que é embrulhado na própria folha do cacau. Hoje está saindo a R$12 uma barrinha dessa. O agronegócio moderno procura o bem-estar do trabalhador. Foi o que vimos em alguns lugares, como nesta fazenda, em Tailândia, Pará. Eu só consigo fazer isso se as pessoas que trabalham dentro desse processo, se elas também estão bem, né? Se elas entendem daquilo, se elas têm um conhecimento sobre aquilo. Então, a parte social, né, as pessoas que trabalham, elas têm que ser completamente envolvidas nesse processo. Antes, nas fazendas que eu morava, era na Lamparina, na Brava aí. Lamparina com óleo diesel. O patrão achava que se ele te desse uma casa melhor para você morar, ele tava dando mordomia para pinhão, entendeu? Eu vim de uma fase difícil de depreciação, de profissão, e aqui eu consegui reerguer isso, eu consegui ver que dá para criar os filhos dignamente e trabalhando certo. Monocultura é coisa do passado. Integração, lavoura, pecuária e floresta é a tendência. E também a união de culturas. Aqui nessa fazenda da 3ª geração de imigrantes japoneses, o açaí faz sombra para o cacau. A mistura combate as pragas e é a garantia contra a queda de preços. Diversifica a renda do produtor. Ele não corre risco de uma hora para outra, quando ele tem monocultivo, apenas uma cultura, esse preço baixar no mercado e ele falir. Então você tem uma diversificação de renda. Nesse caso aqui, o que a gente observa é que provavelmente há uma aplicação menor de adubo químico, porque você pode ver matéria orgânica que nós temos, que é uma das vantagens quando você faz esse consórcio com açaí e cacau, é que o cacau há um derramamento muito grande de folha. Então faz com que essas folhas vão se transformar em matéria orgânica, de tal forma que provavelmente o produtor gaste menos dinheiro, menos recurso, menor quantidade de adubo. O mundo não conhece açaí. Nós temos uma grande perspectiva, um potencial enorme de renda, emprego. Cada dia que passa mais, o açaí vai aumentando de valor, porque a conta exatamente não fecha. Você aumenta a produtividade, a produção anual 5% e aumenta o consumo 15%. O açaí é uma excelente oportunidade de se ganhar dinheiro. Para mim, não existe nenhuma cultura que te dê um retorno econômico tão favorável quanto ao açaí. Não desmatar, respeitar o trabalhador, reduzir custos, diminuir o uso de agrotóxicos, aumentar a produtividade, usar tecnologia. Estamos na era da agropecuária de precisão. O conceito é bastante simples. Você tem uma área onde se produz diversas coisas, né, e com o auxílio de desenvolvimento de técnicas, que são de software, de hardware, todo o plantio, todos os tratos culturais, toda a fertilização é feita não para uma área grande de forma igual, mas para as necessidades no limite de planta a planta, de plantinha a plantinha. Como é que se consegue isso? Se consegue com equipamento, né? A digitalização da agricultura. A chave, como em outros setores, é a digitalização. Está muito comum o uso de drones, que auxiliam enormemente, voam por cima, tem uma câmera e todo um sistema de software que é capaz de olhar numa plantação relativamente grande, aonde está precisando um reforço. E chama a atenção que quem está fazendo isso é jovem. A gente enfrenta hoje um problema grave no mundo, que é o problema da escassez de alimentos. A gente tem dados aí que falam que 70%, precisa se aumentar em 70% a produtividade de alimentos nos próximos anos para suprir a demanda populacional. Isso é extremamente grave. E a única maneira, sem sombra de dúvidas, de você atacar um problema desses é você investir em tecnologia para melhorar a produtividade do que é feito no agro. Mas essa aeronave, ela é brasileira ou importada? Tudo brasileiro. Desde os softwares até a parte mecânica, é tudo brasileiro. Tudo fabricado por nós. Por vocês mesmos? Por nós mesmos. A tecnologia foi desenvolvida por nós.
e a parte de processo produtivo é desenvolvida por nós também. O pecuarista Adalberto Cardoso tem uma propriedade em Minas Gerais de 400 hectares, bem sucedida na criação do gado Brahma. Sua fazenda parece empresa urbana. Ele se cerca de consultores em cada área que possam aumentar a produtividade. Então é isso, é fazer um diagnóstico da fazenda, de tudo que está dando certo, errado, tudo que precisa de tal, através desse olho grande que o... rápido, o olho grande rápido, né? Porque ele pode fazer 3.000 hectares em 2 horas. Isso é humanamente possível, você demoraria 1 ano para fazer. Então, o senhor Adalberto vai aqui apertar esse botão, apertar esse pedal, né? Vai apertar esse pedal e aí vai o drone. A Horus Aeronave é uma startup criada para o mercado do agronegócio. Ela nasceu dentro da Universidade de Santa Catarina e hoje tem clientes no Brasil inteiro. O software dispensa até o piloto em terra. O plano de voo é inserido no drone para buscar a informação exata. Ele chega a voar 2 horas, tá? E num voo de 2 horas ele cobre que área? Esse equipamento chega a cobrir 5.000 hectares com um único voo. Nossa. Tá? E aí depois ele traz fotos de cada área e informação. Isso, ele traz uma infinidade de fotos. O mapeamento mesmo. Ele traz uma infinidade de fotos, todas elas são georreferenciadas. Essas fotos, assim, viram um grande quebra-cabeça. Esse quebra-cabeça se vira um mapa com todas essas informações. E aí o produtor tem, olha, aqui eu preciso de fazer isso, tratar esse pedaço do terreno assim, assim. Na cana, por exemplo, é possível fazer a avaliação de produtividade, determinar quanto de falha ele tem nessa plantação. Nós sobrevamos a parte da cana. Por exemplo, um dos dados, ele mediu quantos pés, qual a distribuição dos pés de cana e me mostrou as falhas. Ah, estou vendo, isso aqui que está mais rosinha. É a falha. Então, são as falhas. Que está verdinho foi a planta exatamente. A cana que cresceu. A gente precisa no Brasil aumentar a produtividade da agropecuária. Produzir mais na mesma área. Se a gente conseguir fazer isso, a gente não precisa avançar sobre novas áreas de floresta. A gente fala muito que a pecuária brasileira produz muito pouco por hectare, é mais ou menos um animal por hectare na média do Brasil. Mas quanto que é isso nas diferentes regiões do Brasil? Então a gente é capaz de produzir hoje um mapa mostrando os lugares onde é menos de uma cabeça por hectare, né, que é o tamanho de um campo de futebol, digamos assim, e a gente tem lugares que chega a 8, 12 cabeças por hectare. Então, se a gente, por exemplo, dobrar a quantidade de animais por hectare que você tem na média do Brasil, a gente conseguiria liberar uma área igual a toda a área que já existe plantada hoje de agricultura. O Brasil, a média de produtividade no gado de corte é às vezes menos de 1 boi por hectare, né? A média brasileira sim. Brasileira, isso. E a sua aqui na fazenda chega a 8, é isso? 10. 10 na área de tífito e 8 na área de braquiária. E isso é em função de quê? Em função de tecnologia, de assistência técnica, tá certo? Avaliações, utilização correta do solo. Nós conseguimos determinar a produção daquele pasto, o que ele vai produzir nutricionalmente, que a gente chama de análise bromatológica. Quanto ele vai ter de proteína, quanto ele vai ter de fibra. Um outro exemplo... Mas como é que sabe isso? Quando você faz porque ele tem uma plataforma e uma correlação. Quer dizer, ele traz uma informação visual e que vai te dar, vai saber, olha, aqui esse pasto não está muito bom. Ele não vai, mesmo quando voltar a chuva. Por exemplo, aqui, um exemplo. Nesse pasto ele está me dizendo que nesse lugar eu posso pôr 5,6 unidades animais por hectare. Esse 4,5. Esse aqui está mais verdinho, está melhor. Está melhor. Esse aqui está médio. Então esse último é o pior. Por que no Brasil esse tipo de pecuária intensiva não é comum? Por que se prefere a pecuária extensiva que é improdutiva? Não existe ninguém no Brasil, no mundo, mais preguiçoso do que o pecuarista. Ele não quer saber de nenhum trabalho. Então, ele quer deixar o boi no pasto. Ele quer deixar o boi no pasto. E isso ele não quer olhar. Não funciona mais no mundo de hoje. Isso não funciona mais no mundo de hoje. No novo campo, o grande insumo é a inteligência. O Brasil tem muito espaço disponível para plantar.
De terra deixada de lado que pode voltar a produzir, o país tem 60 milhões de hectares, uma área do tamanho da Alemanha e Reino Unido somados. E haverá ainda mais, mesmo sem desmatar, porque a pecuária de precisão vai liberar mais terra para a lavoura. As chances são muitas. Essa conjunção de fatores faz com que a agricultura passe de ser, digamos, o vilão que está aumentando as emissões e passe a ser a solução, que é a gente resolver o problema das mudanças climáticas ao mesmo tempo que aumenta a produção de alimentos e outros produtos para o Brasil. O Brasil hoje, ele com seus 80 milhões de hectares de grãos e 170 milhões de hectares de pasto, ele não precisa derrubar um só hectare para triplicar a produção agrícola dele. Então nós temos que trabalhar sim, pensando em sustentabilidade, pensando em adaptação, pensando em mitigação de gás de efeito estufa, que aí sim, nós seremos sim o grande player mundial dessa coisa. Então é importante para nós, é importante para o mundo. O Brasil é importante para o mundo.